Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na área para mais uma edição do nosso a revista radiofônica da a sua melhor e maior rede de rádio do Brasil. Vem com a gente, informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso a partir de agora, no nosso papo dessa terça-feira, 15 de janeiro de 2019. Vai voar coturno. Em dia de fúria contra opositores, ditador venezuelano Nicolás Maduro chama presidente Jair Bolsonaro de Hitler dos tempos modernos. Notícias 24 horas. Os bastidores da chegada da CNN ao Brasil. No país, a rede americana será comandada pelo ex-chefão do jornalismo da TV Record, o Douglas Tavolaro. Papo Reto, autor da novela das 9 da Globo, O Sétimo Guardião, Aguinaldo Silva, quer a volta de José Maier, afastado do trabalho após a acusação de assédio sexual. Esses são alguns destaques do Morning Show que está começando e você aí do outro lado, caro espectador, caro ouvinte, vai assistir de camarote ao nosso convidado especial. Vamos nessa, vem com a gente porque até às 11h30 a gente segue por aqui. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar Piccoli. Tudo belezinha? Nossa, esse assunto do Aguinaldo Silva aí, hein? Vai dar pano pra manga, hein? Vai Mais dar um. discussão aqui no programa. Sabe o que o novelista escreveu no Twitter, Ed? Quê? Seguinte, ó. Não há crime se não há queixa à polícia, nem denúncia na justiça. Por isso, volta José Maier. Polêmico, hein? Bom, se você pensar tecnicamente... Eu achei que ele era o gato leão da novela, que depois ia... Só que aí apareceu o Eduardo Moscovi. Daqui a pouco... Muito a falar sobre esse assunto, muito a falar. Daqui a pouco a gente vai mergulhar nesse assunto aqui no Morning Show, Edgar. Mas eu sei que sempre tem, né? Primeiro, um celular ligado no estúdio. Isso aí, e Caio. Segundo... Caio! Quem que é, o Bolsonaro? Ai, Era o alarme, Onix. era o alarme avisando que o programa ia começar. é sempre bom Explicado o meu lembrar. atraso, inclusive. Bom Sempre dia, tem um bom celular tocando no estúdio e uma hashtag, o quê? Uma polêmica do dia, Edgar. Hashtag polêmica do dia. Levante a sua, levante essa bolinha pra gente bater aqui no Twitter. Coloca um gif, coloca um meme. Opine sobre tantas polêmicas que trataremos hoje no programa. A hashtag polêmica do dia. Tá falado. Olha, outra maneira de você interagir, já sabe, né? Mandando um vídeo pra aqui pro nosso WhatsApp, é o 11931171009, olha aí, pra você mandar a sua mensagem. Aproveitando aí, né, essa questão que a Paulinha traz, você concorda com o Aguinaldo Silva? Conta pra gente. Você quer ou não quer a volta do ator José Maier, hein? Manda pra gente uma mensagem em vídeo, tá certo? Vai mandar do carro? Estaciona antes. Fera, vamos lá, para no estacionamento aí, no acostamento, enfim, para o carro para mandar a tua mensagem, beleza? 11931171009 é o nosso número, aguardamos suas mensagens em vídeo. No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da PAN, pelo nosso portal jp.com.br e também pelo nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/morningshowjp. Estamos também nas mídias sociais, no Instagram, tem no Facebook, a nossa página, passe por lá, deixa o seu joinha que a gente fica bem feliz, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá apenas começando. Já vamos engatar nessa polêmica aí, Fefito. Vamos Olha já só, vamos já sobrou pra mim, já Vamos começa dar assim, vamos já começa dar, forte. Isso, vamos dar sequência nessa história envolvendo aí o autor Aguinaldo Silva e o José Maier, né? Essa declaração que a Paulinha trouxe pra gente aí, que gerou, inclusive, a nossa hashtag aí. Vamos lá, primeiro relembrar o que aconteceu. O que aconteceu com o ator José Maier? Pra quem não lembra, o José Maier foi acusado por uma figurinista, a Su Tonani, que veio a público na Folha de São Paulo, em um texto, acusá-lo de assédio. Ela disse que ele a chamava por palavras como vaca, na frente de todo mundo, e chegou até mesmo a tocar seu corpo, tocar suas partes íntimas, porque ele tentava forçar um relacionamento com ela, sendo ele galã. Diz, inclusive, deixa meio ali no ar, diz que essa não teria sido a primeira vez que alguma mulher passou por situação como essa, vexatória. O José Maier acabou punido pela Globo na época,
foi afastado de suas obrigações contratuais, tá aí cumprindo uma geladeira. Quanto tempo já, Fifi? Já fazem mais de 2 anos. Já tem mais de 2 anos, Pois é, e essa geladeira não parece ter data pra acabar. É muito curioso que quando essa denúncia da Sutonani foi feita, a Globo ainda estava no ar A Lei do Amor, que era a novela da qual o José Maier participava, fazia parte do núcleo principal. A denúncia só foi, de fato, levada a cabo, a punição só veio depois que a novela acabou, para não prejudicar o andamento dos trabalhos. A história de que uma acusação de assédio sexual circundava o José Maier rolava já durante a novela. Mas a gente só soube mesmo quando a novela acabou e a Su foi no blog Agora Que São Elas, da Folha de São Paulo, falar sobre o assunto. E na época também, Fefito, tava sendo reprisada a Senhora do Destino, né? Senhora e do a Globo Destino. teve até que fazer uns cortes também, algumas edições. A Globo negou na época que tava fazendo tirar, né? cortes especificamente por causa do Zé Maier, mas ela faz cortes por causa de classificação indicativa. Aí aproveitou uma situação Pois na é. outra. Pois é. Fefito, eu tenho uma dúvida. Houve outras denúncias contra ele ou não? Isso não... Parou aí. Não, isso parou aí, embora muita gente tenha vindo a público insinuar que acontecia e que isso era meio famoso lá. Essa denúncia da Sutonani deu início, inclusive, a um movimento de mulheres lá na Rede Globo. Várias atrizes vestiram camiseta, se juntaram, a empresa reviu suas normas de comportamento. Portanto, para uma empresa rever suas normas e seus processos, a coisa tinha que estar muito bem apurada. Ficou meio e implícito, confirmada. sabe, Caio? De que parece que era algo recorrente e que não era só com essa menina. Porque se todas as atrizes resolveram Abraçaram a causa, né? ficou uma coisa meio assim, puxa, acho que sim. Mexeu com uma, mexeu com todas, era o nome do movimento. E, se eu não me engano, na verdade, uma atriz chegou a vir pra falar de beijo. Que ele tentou beijar ela à força. Nesse caso, o Agnaldo Silva foi o único autor que se manifestou a favor do José Maier. Porque tem sempre aquelas pessoas que acham que a vítima não tem como suficiente sua palavra. O José Maier é um parceiro de trabalho do Agnaldo Silva de muito tempo. Ele fez Tieta nos anos 80, ele fez Senhora do Destino, ele tá em todas as novelas do Agnaldo Silva, assim como tava nas do Manuel Carlos. O Agnaldo Silva, inclusive, depois dessa punição, tentou colocar o José Maier num papel de O Sétimo Guardião. Ele faria um dos guardiões, que é um mendigo, que é o papel do Leopoldo Pacheco hoje em dia, e a Globo foi lá e falou, não senhor, ele continua na geladeira. Não bastou o autor tentar escalar, não. Muita gente se questiona também, antes da gente ir pra coisa do Twitter, por que a Sutonani não denunciou. Ela chegou a dar uma palestra, ela falou na Ordem dos Advogados do Brasil, em março do ano passado, ou melhor, em agosto do ano passado, que ela foi extremamente inibida por um delegado que chegou a perseguir ela após a denúncia, que intimou ela 5 vezes no endereço residencial com outros 2 policiais, querendo forçar ela a depor na delegacia dele, ou seja, ela não tinha o direito ainda de escolher que delegacia procurar. Ela foi na Defensoria Pública, que emitiu um ofício dizendo que se ela fosse entrar com uma ação, ela teria que ir na delegacia da mulher e não na delegacia desse delegado que ela diz perseguiu ela. Então, a queixa-crime nunca foi consolidada porque a Su se sentiu perseguida por esse delegado. Palavras da Su nesse evento da OAB. Então, Agnaldo Silva agora, passados quase 3 anos, na verdade, do assédio do José Maier, disse que não há crime se não há queixa à polícia nem denúncia na justiça. Por isso, volta José Maier. Muita gente tá achando que ele tá passando pano pro caso. Não sei o que vocês acham. Como eu falei aqui, tecnicamente, porque pra coisa andar mesmo, pra esse processo seguir adiante, a denúncia tem que ser formalizada ali. Sim. Esse fato que você traz dela ter sido pressionada pelo delegado, eu acho muito plausível. Isso pode acontecer mesmo. Mas pra justiça, esse caso, tipo, ele não existe. Ele existe dentro do nosso julgamento do imaginário popular aqui. Nós estamos falando, é deplorável o que esse cara fez. Vai pagar por isso. Quer dizer, nem me lembro se ele se desculpou, veio a público falar sobre ele isso. se desculpou 2 vezes. Mas Lembra? Já veio falar Lembra 2 que ele vezes. deu uma retratação, aí a retratação não ficou muito legal, aí ele início fez ele a retratação negou, em cima da retratação. De início ele negou, fez uma retratação e uma retratação em cima da retratação. Cara, eu acho assim, E aí, bom? esses casos de assédio são inúmeros, né? E a gente sabe que na indústria, por exemplo, do entretenimento,
era meio que o que acontecia. As pessoas se sentiam confortáveis para fazer isso, esses grandes atores. Não é só aqui, mesmo em Hollywood. As situações eram muito estranhas, né? E recorrentes, e não é só em um lugar, são em vários. Mas o que eu acho, Edgar? Tudo bem, o que a gente vai fazer com o José Maier nessa vida? O que ele vai fazer? Acabou pra ele. Bom, o sujeito... não, assim, eu tô falando sério, de todas essas pessoas, tipo Harvey Weinstein. Ele não, é uma queixa criminal, não sei o que, ele vai ser preso, ele vai ser Harvey punido. Weinstein é um cara recorrente. Então, não, ele é um exemplo de quem tem todo o processo aí da lei acontecendo, e a lei vai ser cumprida, ele, enfim, vai cumprir lá a pena dele. Agora, todos esses outros casos que tem aí, pessoas que cometeram assédio, que pediram desculpas ou que negaram... O que vai acontecer com essas pessoas, sabe? Assim, racista, a gente nunca mais... Então, o José Maier nunca mais... É isso que eu penso. Eu não tô falando que eu quero que ele volte, só tô fazendo uma ponderação. Eu acho que ele... A Globo Paulinha, deveria ter, inclusive, mandado ele embora e pronto. Se outra emissora quiser contratar e correr esse risco num outro contrato, tudo bem. Ele pode se produzir no teatro, por exemplo. Ele pode fazer uma peça. É isso que eu tô querendo dizer, mas o que fazer com essas pessoas, entendeu? Porque são muitas. Que errou. E muitas não vão ser punidas pela lei de fato, por inúmeras razões. Desde a mulher não se sentir confortável a fazer denúncia. Isso. Desde não haver provas, porque é uma coisa muito difícil de haver provas, às vezes não tem testemunha. No caso e da daí? Suits tinha testemunhas, né? Muita gente se viu no estúdio, ele maltratando ela. E é importante dizer que a Globo mudou seus processos porque apurou internamente. Ô, Caio, entra com a gente nessa conversa aí. O que você acha dessa história? Você que é um cara da lei, você é um cara que estudou isso aí. Então, eu tô vendo porque aqui... há um julgamento informal, quer dizer, um julgamento fora da justiça, né? Eu acho que, bom, cumpre a gente como informadores aí passar alguns dados da lei aí para a população, mas eu tô vendo esse tweet do Aguinaldo Silva, ele como jurista é um excelente novelista, né? Isso daí é um grande absurdo, você falar que o que faz o crime é a denúncia é um absurdo, é que nem colocar o rabo abanando o cachorro, né? Não só houve o assédio, como ele foi confessado pelo próprio Zé Maia, né? Isso independentemente de uma notificação à autoridade policial. Agora, vamos lá. O crime de assédio, é interessante fazer essa distinção. Ele está no artigo 216 do Código Penal, ele fala: constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Ele pressupõe uma relação laboral, ou seja, só existe crime de assédio no ambiente de trabalho, e aí a jurisprudência ela diverge. Em alguns casos precisa haver uma superioridade hierárquica ou alguma coisa análoga, dá para falar em ascendência claro que o Zé Maier tá numa posição aí... Ela era figurinista, né? Ela vestia ele. Exatamente. Então, nesse caso, funciona. Mas, excepcionalmente, a doutrina e a jurisprudência já aceitam assédio, inclusive, entre pares, né? Agora, é muito importante pontuar isso. Cantada não é crime. Né? O assédio no trabalho, reiterado, esse tipo de coisa, aí sim se enquadra no Código Penal. E recentemente entrou em vigor a Lei da Importunação Sexual, né? Uma legislação muito positiva para cuidar daqueles casos bizarros, né? De assédio em transporte público, metrô, esse tipo de coisa, e também de um problema da modernidade, que é a divulgação de cenas de estupro ou de intimidade sem o consentimento da outra parte, né? Então isso ficou no artigo 215. Só que, fora isso, mesmo no crime de assédio, que tem pena de detenção de 1 a 2 anos, o ouvinte aqui da PAN ele já sabe, né? Ninguém vai pra cadeia, só a Seleção Brasileira do Crime. Porque se você pegar o artigo 33, parágrafo 2º, a linha C, ele vai estipular que o condenado a menos de 4 anos, não reincidente, ele pode desde o início cumprir em regime aberto, e não só isso, depois ele vai converter a pena de restritiva de liberdade em restritiva de direito, pagar uma multa, prestar um serviço comunitário. Então, do ponto de vista penal, se a gente como sociedade de fato quer punir o assédio, estamos fazendo um péssimo trabalho. Eu acho que é importante se dizer também, Caio, no que você está falando, porque eu acho que é muito claro o limite entre cantada e assédio, né? O que o Zé Maier fez com ela não é assédio. Tocar o corpo de uma mulher ou maltratar ela na frente de outras pessoas não é uma cantada. Eu digo porque muita gente, né, nas redes sociais fala que foi um mimimi. E não é assim. Deixa eu trazer aqui então, que eu tô olhando aqui pra tela, e tem 2 defesas ali, não sei se vocês perceberam, ao Zé Maier, de 2 jornalistas, do Guzzo e do Fiuza. O Guzzo, ele responde nesse tweet do Aguinaldo Silva: parabéns pela coragem, clareza e decência, coisas cada vez mais raras hoje em dia. Bate palmas, aplaude o Aguinaldo Silva. E o Fiuza
diz que o Aguinaldo é imenso, que está sozinho nessa, pelo jeito tá mesmo, né? E ele diz o seguinte: o Maier se ofereceu a toda a punição cabível, mas isso não é suficiente quando o que a coletividade quer não é punição, e sim o linchamento e morte em vida. É um pouco do que a gente está discutindo aqui agora. Aí também, né? E ele complementa o seguinte: o fascismo politicamente correto é o fenômeno mais obscuro da história. Essas são as palavras aí do Fiuza. Mas tem uma coisa que o Fiuza não cita aí, que ele não poderia contar, na verdade. Muitas atrizes se recusam a contracenar com o José Maier. Inclusive foram essas atrizes que pressionaram a Globo pra que ele não estivesse na novela. É outro impeditivo, né? Muitas atrizes simplesmente não querem. Maier. Mas aí eu vou na opinião da Paulinha também, porque acho que a Globo deveria ter tratado isso talvez com mais rapidez, né? Ela foi rápida, ela foi ágil em ter afastado o Zé Maier na época, veio a retratação, mas aí o que se faz com o Zé Maier a partir de agora? É ator da emissora? Vai voltar pra tela? Não vai? Eu acho que não se renova o contrato dele. E aí dá essa brecha pro Aguinaldo vir e fazer esse tipo de comentário. Eu acho que não se renova o contrato dele, e aí o Zé Maier se produz, vai pra Record, faz novela bíblica, apresenta um programa. Ou se ninguém quiser contratar ele, fazer o quê? Consequências do que a pessoa faz. Ó, eu só queria fazer uma última observação, né? Na verdade, aqui a crítica ao Aguinaldo é por falar que o crime não existiu, que é uma fantasia. Mas assim, de fato, a repercussão nas mídias sociais, ela se dá por causa de 2 pontos. Primeiro, porque isso é um shaming, né? É uma difamação da reputação do cara, quase como uma pena perpétua. Então, nesse sentido, até o argumento do Fiuza, ele é pertinente, né? Uma crítica pertinente. E depois, porque de certa forma, a gente, assim, você tem toda uma mídia progressista falando o tempo todo em ressocialização. Eu lembro de todo mundo aplaudindo aquela lei que obrigava empresas a contratarem egressos do sistema penitenciário, e todo mundo achava o máximo. Eu fico imaginando como que uma mãe, por exemplo, de uma funcionária da Rede Globo se sente com um assediador em potencial voltando a circular no Projaquistão, né? Então, e aí finalmente para matar a outra coisa. Mas que aí gera você não polêmica. tá teorizando em cima do que o Fiuza chama de linchamento, do que as pessoas querem, não é a punição, é o linchamento e a morte em vida de um sujeito que cometeu um erro e se retratou, esse que é o dilema. Será que uma pessoa que cometeu um crime, ela tá e já pagou por ele, ela está no mesmo patamar de quem não cometeu um crime? Eu concordo com você também num outro aspecto. Uma coisa é eu tropeçar em você e te pedir desculpas porque tropecei no seu pé. Outra coisa é eu cometer um crime que a gente sabe que às vezes é reincidente. Homens que espancam mulheres voltam a espancar mulheres. Homens que assediam mulheres voltam a assediar mulheres. Não estou falando do Zé Maier especificamente nesse caso, vamos deixar claro. Alguns comportamentos são reincidentes. E a gente sabe, pela história da Lei Maria da Penha, inclusive, que muitos desses homens pediram desculpas e voltaram a cometer crimes, alguns deles com desfechos trágicos, inclusive. Vamos lá, vamos girar o assunto. Aqui a rede americana CNN, um dos canais de notícia mais conhecidos do mundo, vai desembarcar no Brasil. Trazida pelo fundador e presidente do conselho da construtora MRV, o empresário Rubens Menin, a CNN no país será comandada pelo ex-vice-presidente de jornalismo da TV Record, o Douglas Tavolaro. Vini, quando é que começa aí a operação da CNN em solo brasileiro? O que você pode dizer pra gente a respeito? Olha, Edgar, a intenção é que seja no segundo semestre ainda desse ano. Então agora eles vão começar a cooptar alguns profissionais, cerca de 400 profissionais, e montar toda a estrutura, né? Com escritórios em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, também correspondentes internacionais. Então a CNN Brasil vai começar a ter cara aí. Já era um namoro antigo, já era um desejo antigo, teve até anos atrás aí uma proposta da Rede TV de fazer uma parceria, mas acabou não dando certo, e agora foi batido o martelo com esses 2 sócios, né? O Douglas Tavolaro, que era vice-presidente de jornalismo da Record, na verdade, o grande chefão do jornalismo na Record, mandava em tudo por lá, também... soltar e mandava prender. Exatamente. Ele é biógrafo do Edir Macedo, né, Edgar? Ele é muito ligado ao Edir, ele fez ali a biografia Nada a Perder, fez a produção do filme, também fez questão de se despedir ali do Edir Macedo nessa sua saída da Record, que durou um pouco mais de 15 anos. Ele que começou como produtor de jornalismo investigativo, foi crescendo, até chegar nesse cargo de alto escalão ali da emissora, que agora será
será substituído pelo Guerreiro, né? Que você vai se lembrar também, Edgar, o Giro do Guerreiro, que ele apresentava na Gazeta, aí depois ele fundou ali o R7 na Record, ele vai assumir... chefe. Foi seu chefe? Eu trabalhei no R7. Verdade. No R7. Ele é ótimo. E agora vai assumir as funções aí do Douglas Tavolaro, que vai ser o CEO, né, da CNN Brasil, né, Edgar? E o Rubens Menin vai ficar ali na parte administrativa, ele que é dono da MRV Engenharia, ou seja, o investimento vai ser grande, vai ter muito dinheiro aí nesse projeto, vai rolar agora também as negociações em qual canal que a CNN vai ficar ali dentro das grades de operadora de TV por assinatura, porque isso é muito importante, né? Sim. A localização em que você fica também para poder atrair o público e fazer frente, num primeiro estágio, a Globo News, que hoje é o canal ainda de maior audiência, um canal de notícias ainda de maior audiência, e quem sabe futuramente até incomodar um pouquinho ali a TV aberta, né? Essa CNN Brasil é um licenciamento da marca, né? É importante falar isso, da CNN Internacional e da CNN Espanhol, que a gente conhece bastante, ou seja, a plástica vai ser a mesma, a estética vai ser a mesma, mas a identidade do conteúdo, aí isso vai ser gerido aí pelo Douglas e pelo Rubens Menin. Que é o grande mistério da vez. Grande mistério, e aí eles colocam até na nota que foi... Mistério? A linha editorial, por exemplo? Sim, é isso que você tá falando? Mistério como? Vai seguir a linha da CNN? Não, a CNN nos Estados Unidos ela é mais progressista. O Douglas Tavolaro estava à frente do jornalismo da Record, que vive um momento mais conservador. O licenciamento não obriga necessariamente a cumprir a mesma linha editorial da emissora. Posso estar falando bobagem, mas não é o que parece no comunicado. Nossa, eu acho que ela vai seguir totalmente, até porque essa pluralidade que ela vai propor é fundamental. Se ela seguir mesmo esse editorial lá nos Estados Unidos, apesar que a gente pensa, progressista, direito comparado com a Fox News lá, né? Tudo é muito relativo e depende, obviamente, do mercado onde o veículo está atuando. Mas eu acho que a tendência, até para ela se opor à grande, digamos, a linha editorial da mídia grande no Brasil, eu acho que ela vai seguir sim uma orientação da matriz americana, que é mais nos progressista. Estados Unidos é o grande calcanhar de Aquiles ali do Trump. A gente lembra até daquele vídeo, né, dele discutindo com o jornalista da CNN, depois tirou até a credencial dele da Casa Branca. Então tá essa discussão, inclusive na internet, Edgar, e o próprio Rubens Menin, eu vou colocar aqui alguns tweets, ele que vai ser aí então o dono, né, dessa parte administrativa, um dos sócios, e ele colocou assim: sabendo da importância de uma imprensa livre, independente, pautada pela ética e responsabilidade que trata os fatos de maneira construtiva, pretendemos protagonizar a construção de um país melhor e ampliar a sua visibilidade ao mundo com informações relevantes. Novos tempos virão. E ele respondeu o tweet de duas pessoas que se manifestaram aí sobre a CNN Brasil. Um deles, o Diogo Mainardi, jornalista aí do Antagonista, da Globo News também, né, do Manhattan Connection, que retweetou a matéria do próprio Antagonista dizendo o seguinte: Lula na CNN. E aí o Rubens Menin respondeu o seguinte para ele: caro Diogo, você sabe que não é verdade e está distorcendo os fatos. A ideia é justamente fazer uma imprensa sem edições que não informem a realidade. E outro tweet que ele respondeu foi do Luciano Hang, né, o dono da Van, que tanto causou aí durante a campanha, né? É isso que eu tô lendo. Do Bolsonaro. E ele disse o seguinte: mais uma TV comunista no Brasil. Ah, meu Deus. Alguém pode montar uma Fox? Né, que nos Estados Unidos é mais alinhada ao tem Trump. Comunismo em tudo. Vamos comer um sonho na padaria, tem comunismo no sonho. Tem e aí o Rubens Menin respondeu: Luciano, não caia nessa história, Luciano. Posso Agora fazer... é o seguinte, não caia nessa história. Quer dizer que não será uma TV comunista? Quer dizer que será uma TV alinhada à direita? Ou será que vai ser realmente uma TV isenta? Não existe qual será o desafio Vini? Aí da CNN? Inclusive, Edgar, na nossa hashtag aqui, hoje, eu fiz a seguinte enquete, né? Já que é polêmica do dia, a hashtag, eu já perguntei lá: CNN Brasil será de direita, esquerda ou neutra? Tá ganhando esquerda por enquanto. 40% acreditam que vai manter a linha editorial lá dos Estados Unidos. Eu acho curioso. 30% direita e 30% neutra. Eu só acho curioso porque o jornalismo da Record vivia um momento mais conservador. Então, se a CNN fosse buscar
alguém para fazer uma TV de esquerda, digamos assim, buscaria um outro nome. Você E trabalha sob demanda. E eu acho o Douglas Tavolaro um grande profissional mesmo. Também trabalhei com ele na Record. É só isso, mas eu acho também que é incrível a CNN chegar aqui por um motivo simples. O jornalismo tá em crise, eles vão contratar 400 jornalistas. Legal mesmo, isso é de bom. imediato. A ideia é estrear já no segundo semestre e já iniciar as negociações com 14 operadoras de TV a cabo. Muito provavelmente eles vão acabar pegando aquele espaço vazio que ficou ali não ocupado pelo esporte interativo. Ô, Caio, eu acho que não é simplista falar só em CNN vai ser direita, centro, esquerda. Tem nuances aí que são mais sutis ali, de se perceber, né? O que você pensa a respeito? Você tá animado com a... Tô super animado. Nossa! Calma, como é? Imagina. Depois do seriado Trotsky. Você foi convidado pra trabalhar lá, Caio? A CNN quer dizer Cable News Network, né? Se eu Caio fosse foi convidado pra ser um ombudsman da cidade. se eu fosse pra lá, ia virar Coppola News Network, né? Você sabe que a principal crítica à CNN, inclusive a piada que pegou durante a campanha eleitoral, é que era Clinton News Network, de tamanho o alinhamento com o Partido Democrata americano. Mas olha, vamos ser sinceros, isso é óbvio que isso é uma boa notícia, assim, do ponto de vista do meu lado liberal clássico, né? A gente tá falando aí de mais um veículo para estimular a pluralidade de ideias e a concorrência. A gente não tem que ter medo de expor os pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Inclusive, tem um autor conservador, né, o John Milton, inglês, que falava, né, que até as ideias ruins têm que ser defendidas, né? Onde há trevas, há luz. Né? Vai ser maravilhoso ficar desconstruindo a CNN para o ouvinte da PAN aqui no Morning Show. E é importante também pontuar que no caso aí, eu vou virar a frase que o Vini colocou. Eu acho que é o Trump que é o calcanhar de Aquiles da CNN. Porque desde que ele entrou, né, na presidência, a audiência da CNN americana despencou. Só esse ano eles já passaram do 6º para o 7º lugar, ao passo que a Fox News, na TV paga, ou seja, a cabo e por satélite, está ainda em primeiro lugar. O que mostra também que existe aí uma sabedoria subjacente no povo, para usar uma expressão que o Augusto Nunes tanto usa, de identificar quando você está fazendo simplesmente um assassinato de reputação e quando você não está fazendo jornalismo, mas você está fazendo militância. Vamos lembrar que a CNN encampou a tese do golpe petista quando do impeachment, inclusive dedicando aí uma entrevista, um bloco enorme daquele programa da Christiane Amanpour, uma das principais âncoras, né, via o representante deles, que é o Glenn Greenwald, né? Então é isso, vamos se divertir aí com a CNN. Não vamos ter medo de ideias diferentes, até porque a gente já falou aqui, para destruir a esquerda, basta debater com ela. Você falou que vem aí a uma... O cara fala, vamos se divertir, já acho que a CNN vai virar o Zorra. Você falou Canal de humor. Você falou do cara da van lá, que pede uma Fox e tal, você é dos... Seria bom uma Fox aqui também, né? Imagina aqui no Brasil. Imagina eu no rádio e na TV, seria mais pluralidade para as nossas ideias, Só pra para os nossos terminar, debates e reflexões. Só pra encerrar, Edgar, além da televisão, eles querem investir pesado na internet também, né? Conteúdo na plataforma digital também. Vamos lá, vamos para mais um episódio aqui do nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Paulinha, vamos falar que hoje as estrelas são a top model Gisele Bündchen e a ministra da Agricultura. O que aconteceu? Teve uma repercussão incrível, né? A entrevista que a ministra Tereza Cristina deu ontem ao Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. Diz aí o que foi falado, por que esse assunto envolve esses dois nomes que eu coloquei aqui. Que coisa, Edgar. E a gente nem sabe se não pode convidar. Você vai entender no final, porque houve quase que uma... Não sei. Vamos contar toda a história aqui que vocês vão tirar as conclusões de vocês, né? O José Luiz Tejon conversou com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e ela começou ali uma fala respondendo a uma pergunta do Tejon que era a seguinte, ele falou o seguinte: quando a Gisele Bündchen fala que estamos desmatando, o mundo reverbera. Acho que estamos tendo um probleminha de comunicação. É difícil essa competição comunicacional, não é não? Tipo assim, querendo dizer, quando a Gisele Bündchen fala de desmatamento no Brasil, o mundo inteiro escuta, né? É isso que vale, é isso que fica. E aí a ministra começou respondendo dizendo, é verdade, é um absurdo hoje o que fazem com a imagem do Brasil. Infelizmente, são maus brasileiros
que por algum motivo vão lá fora levar uma imagem do Brasil e do setor produtivo que não são verdadeiras. E aí ela fez uma defesa das leis de preservação ambientais que a gente tem aqui no Brasil, que, de acordo com ela, são respeitadas por agricultores, por produtores e garantem um nível aí de resguardo, de proteção das matas que é maior do que em qualquer outro lugar do mundo e tal. E aí ela fechou com esta frase, Edgar. Vamos ouvir a ministra. Vamos lá. Inclusive, desculpe, Gisele Bündchen, você devia ser a nossa embaixadora de dizer que o seu país preserva, que o seu país está na vanguarda do mundo da preservação e não vir aqui meter o pau no Brasil sem conhecimento de causa. Aí, depois disso, Edgar, teve um tweet da ministra. Ela disse o seguinte: na Jovem Pan sinalizei que a Gisele Bündchen podia ser embaixadora do Brasil para mostrar que produzimos alimentos para o mundo preservando a natureza. A modelo vai receber em breve convite nosso, @GiselleOficial. A Gisele ainda não respondeu, Edgar. Não é incomum a Gisele responder, inclusive fazer pedidos pelo Twitter. Então, até eu falei, não sei no que isso vai dar, porque imagina se a Gisele aceita. Eu acredito que não, porque a Gisele já se posicionou mais ou menos no que ela acredita aí de preservação. Isso está um pouco conjugado com o Ministério da Agricultura. Logo que o Bolsonaro levantou a questão de juntar os dois ministérios, ela publicou uma carta aberta com @Jair Bolsonaro, dizendo que é defensora do meio ambiente, cidadã brasileira, e que se preocupava com essa proposta de união entre os ministérios do meio ambiente e agricultura, porque imaginava que eles tinham agendas incompatíveis. Então ela já tinha falado um pouco sobre isso. A Gisele Bündchen, que já cobrou o Temer no Twitter e foi respondida por ele. Sim. Então, não sei, Edgar, essa grande festa ecológica pode incluir a ministra Gisele? Como embaixadora. Não sei. A Gisele, não sei. Um chá verde ali. Pode acontecer. Uma conversa no canto eu não ali. sei. Ô, Caio, estamos na vanguarda ou não? O Brasil, tá todo mundo de olho na nossa floresta, meu. Sim, tá todo mundo de olho na floresta, né? Já que eles desmataram a deles, né? Aí fica todo mundo palpitando na nossa. Tem isso também. Eu, em primeiro lugar, só pontuar, eu acredito nas boas intenções da Gisele. Eu acho que é uma pauta genuína, né? Eu acho que ela fala com sinceridade em relação a isso, e qualquer erro de comunicação pode ser atribuído aí a uma desinformação mesmo, né? Que seja dos veículos de mídia nacionais como os internacionais também, aos quais ela tem muito acesso, né? Tem alguns mitos em relação ao agronegócio. Isso vai desde o agrotóxico, né, dos defensivos agrícolas, que são fundamentais para a produção em larga escala e que não necessariamente estão envenenando a humanidade. Do contrário, a expectativa de vida não estaria crescendo tanto e as pessoas não estariam tão bem alimentadas, né, nesse período da humanidade. Além disso, é importante anotar que a OCDE falou que só na próxima década, Edgar, a demanda por alimentos vai crescer 20%. O Brasil tem vocação natural para alimentar 1/4 da humanidade usando menos de 2% da superfície do planeta. Olha que coisa interessante. E aí, os dados que a ministra trouxe, que são importantes, é o seguinte: 38% da área preservada no Brasil está em propriedade privada. O Brasil é o único país da nossa dimensão e da nossa pujança econômica que tem 2/3 de vegetação nativa preservada. A Europa tem só 25%, Estados Unidos 14% e a China 17%. Então, o que esses países e grandes blocos fazem? Um protecionismo, né, para os mercados deles, disfarçados de ambientalismo. Mas dá para você ter um agronegócio, uma pecuária sustentável. Tanto é verdade que no Brasil, nas últimas décadas, diminuiu a área da pecuária, ela caiu 20%, com a produtividade aumentando 120%. Né? E existem, como a ministra bem colocou, uma série de barreiras e normas internacionais, inclusive de cunho ambiental, que os produtores precisam respeitar. Então, assim, é uma grita desnecessária. Outra coisa que é importante falar: o Brasil tem um código florestal rígido e moderno, cujo relator foi o Aldo Rebelo, do PCdoB, que era, vamos dizer assim, um satélite do governo Dilma. Né? Então, portanto, e o que ele determina, né, esse Código Florestal? Ele dá os padrões de reserva legal. Então, por exemplo, na Amazônia, se você tem uma propriedade privada lá rural, você é obrigado a manter como reserva legal 80% da área. Então, você só pode explorar 20%. Daí, quando falam, o desmatamento na Amazônia está crescendo e tal, esse dado ele fica impreciso se ele não vier complementado
com a questão da legalidade desse desmatamento à luz disso. E assim, ao contrário do que de repente o senso comum pode orientar, existe um conceito de capitalismo ambiental que é muito interessante. Por exemplo, nos países africanos que liberaram a caça esportiva, a população de animais silvestres aumentou. Por quê? É um convite a uma boa gestão ambiental você permitir que o produtor tenha lá a sua agricultura, né, otimize a tecnologia para produzir o máximo naqueles 20% de terra amazônica que ele pode utilizar, mas preserve os outros 80%. E só para fechar, tem também a questão indígena, que é muito cara a Gisele Bündchen, e nessa dá para pegar toda a argumentação do general Heleno. Ele teve uma entrevista excepcional à Rede Globo em que ele fala isso, né, ele é o principal conselheiro do governo, e ele fala, olha, a FUNAI ela não protege, ela aparta o índio da sociedade. Tem vários casos de tribos aí que estão sofrendo de inanição e isso é um assinte aos direitos humanos, né? E muitas vezes esse índio quer ser cidadão e está apartado da sociedade. E ele fala, a maioria da grande parte das demarcações indígenas foi feita em cima de laudos fraudulentos em regiões fronteiriças riquíssimas em minério. Então qual que é a jogada aí? Você pega, sei lá, tribo Yanomami, que já tem idioma, já pode argumentar que tem uma nação. Com base no princípio de autodeterminação dos povos, aproveitando inclusive região de fronteira, nada impede que uma ONG dessas, ligadas a organismos multilaterais como a ONU, vai lá pleitear separação. Então, portanto, desmembramento de território. Então, existe essa preocupação por parte do general, e também existe a preocupação de direitos humanos de cuidar dos índios. Então, eu acho que é só uma questão de informar melhor a Gisele, que é um símbolo nacional e podia estar ajudando a promover o Brasil. Mas é fato que existe sim o desmatamento na Amazônia. Os últimos números do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial apontam o crescimento. Tudo bem, você não pode determinar se é exatamente da pecuária, do seja legal ou ilegal, né? Mas desde 2008 esse levantamento não apontava um desmatamento anual tão alto. É o maior, é o pior índice em 10 anos. Entre agosto de 2017 e julho de 2018 foram destruídos 8 mil quilômetros quadrados de vegetação. Sabe qual é a equivalência, Edgar? 500 mil campos de futebol, mais de 1 bilhão de árvores. Então, assim, a causa da Gisele é bem justa. A gente não pode esquecer que esse governo, no primeiro dia, tirou da FUNAI o direito de demarcação de terras indígenas e passou para o Ministério da Agricultura também. Então os sinais são claros. Vamos seguir uma performance artística que está dando o que falar no Rio de Janeiro. A exposição Literatura Exposta foi proibida no domingo na Casa França Brasil, um dia antes da data prevista para o encerramento. Ontem, o coletivo És Uma Maluca realizou um ato em frente à instituição. Sob palavras de ordem como censura nunca mais, a performance teve ali uma artista no chão com baratas de plástico próximas à região genital. Vamos ao Rio de Janeiro falar com ele, o indefectível Rodrigo Viga. Meu chapa, conta direitinho essa história pra gente aí. Queremos saber a que ponto está este imbróglio envolvendo o governador do Rio, a Casa França Brasil, o curador dessa exposição, dessas instalações. Bom dia, Viga. Fala, Ed Inseticida, beleza ou não? Tranquilo aí? Fala. Bom dia, rapaz. Tudo tranquilo? Tudo Como bem, é que você tá? Tudo bem, e você? Prefere pesticida? Pode ser também, desmatamento ou pesticida. Vamos lá. Você tá me chamando de venenoso? Não, Logo rapaz, eu. Tô mexendo com você, rapaz. Gostei da indumentária, sabe que eu sou admirador do seu armário, né, rapaz? E essa blusa hoje está indefectível. Meu caro Edgar, vamos aos fatos, aos acontecimentos. Uma exposição vinha acontecendo regularmente na Casa França Brasil, que é uma espécie de centro cultural aqui do Rio de Janeiro. Pois bem, no último domingo deveria ter acontecido uma encenação por lá, que haveria interação, interatividade, nudes, né, com nu. Inclusive, essa exposição, no passado, lá na sua origem, ela iria utilizar vozes de personagens conhecidos, importantes, do ex-capitão da reserva, agora presidente da República, Jair Bolsonaro, em um dado momento da encenação, mas isso acabou ficando apenas na vontade, no desejo. Nessa encenação do último domingo, haveria cenas de nudismo dentro desse conceito, desse ambiente sociocultural.
E aí veio de cima uma determinação para que a Casa França Brasil fechasse suas portas e não permitisse a realização dessa amostra, dessa interatividade. O curador da exposição argumentou que foi uma decisão imperativa, de mão de ferro, do homem dos punhos cerrados, o governador do estado, Wilson Witzel, o rei das flexões, o campeão das flexões em eventos públicos aqui no Rio de Janeiro. Ele é chegado a fazer exercícios em eventos públicos, não sei porquê. Talvez seja para mostrar a ideia de força através dos muques e dos músculos. Mas o governo do estado, através da sua secretaria estadual, disse que não foi uma censura ao trabalho dos artistas e também da curadoria na Casa França Brasil. É que não estava combinado que haveria tal encenação no último domingo na Casa França Brasil. E em um ato aí de protesto para chamar a atenção da sociedade, aqueles que iriam fazer a encenação dentro da Casa França Brasil no último domingo foram às ruas aqui do centro do Rio de Janeiro e a fizeram em plena rua com barata voa para tudo que é lado, meu caro Edgar. Essa citação que você fez dos áudios aí, na verdade, foi uma primeira intervenção do próprio diretor da Casa França Brasil, o Jesus Chediak, né? Que esses áudios foram substituídos pelo curador e pela equipe que organizou essa instalação por receitas de bolo, que era uma estratégia, né? Quer dizer, era um recurso utilizado pela imprensa na época da ditadura, quando os espaços ficavam vazios porque os textos haviam sido censurados. Exatamente. Falava-se muito nessa mostra justamente sobre atrocidades, erros, torturas que aconteceram no período do regime militar, da ditadura militar. Sim. Estamos aí frente a uma questão, né? A alegação técnica de, olha, não está no contrato, não vai acontecer, né? Tem que passar por uma aprovação, né, do IFAM, tem uma série de coisas quando envolvem um instrumento público estadual. E a alegação, por outro lado, de censura aí, Caio. Temos aí duas frentes para a gente poder analisar e debater aí. O que na tua visão está acontecendo? O nome dessa instalação, né, para usar o nome, era A Voz do Bueiro é a Voz de Deus, né, e desse bueiro viria aí os discursos do Bolsonaro, enquanto uma mulher nua faria aí uma performance. Eu acho que está muito claro que isso com certeza não é caso de censura, mas sim de descumprimento de contrato. Existia aí uma série de obrigações de comunicação prévia, com 45 dias de antecedência. É importante a gente falar que a gente está lidando com espaço público, logo com dinheiro público. As coisas têm que ser feitas conforme determinadas regras e segundo o edital. E, de qualquer forma também, vamos tocar aí na ferida. É legítimo você, principalmente ao poder público, vedar nudez em amostras artísticas, pelo simples fato de que ofende a sensibilidade e o pudor da maioria das pessoas. É muito diferente de você ter, por exemplo, uma sala reservada para isso, e quem quiser ver e estiver ciente do conteúdo, a pessoa vai lá e vê. Não é só porque ela tem 18 anos... Mas essa classificação já foi percorrida, né, em outras ocasiões, né? Você classificar por uma faixa etária. Né? E há avisos, né? Edgar, só um detalhe. O Caio tocou num ponto importante, porque desta vez, essa encenação, esse tipo de encenação com o nudismo e coisa e tal, aconteceria num dia normal de visitação ao museu, não especificamente ou exclusivamente numa sala, numa área, num local destinado especificamente para essa encenação. Não sei se eu fui claro. Você tem lá a Casa França Brasil, você tem uma série de cômodos, uma série de áreas. Desta vez ia ser na área comum e não num desses cômodos, numa dessas salas, o que, de certa forma, poderia amenizar, se fosse assim, toda esta polêmica, viu, Edgar? Bom, Viga, eu tenho que ir pro break aqui, tenho que me despedir de você. Obrigado pelas informações aí, bom trabalho, meu camarada. Edgar. Cara, quando eu vejo você falando que tô indo pro break, eu fico imaginando você na década de 80, fazendo aquelas performances assim. Anunciando o Cicãs. Exatamente. Bicho, sai dos lixos, baratas. Grande abraço, Edgar. Bichos escrotos, saiam dos esgotos. Valeu, Viga. Eu queria só trazer pro ouvinte o depoimento de uma atriz que estava ao lado de fora dessa performance pública, né, qual
obviamente foi enviada aí a polícia para caso houvesse atentado ao pudor, né? O depoimento dela diz o seguinte, dessa atriz que acompanhou a performance: o público permaneceu o tempo todo em volta da artista, mesmo com a polícia no local. Parecia que ela estava sendo abraçada, protegida. É a inversão de valores máxima, Edgar. O público estava protegendo da polícia. Meu Posso Deus falar uma do céu. coisa bem rapidona? Esse país está de ponta cabeça. Deixa eu falar uma coisa bem rapidona. Essa performance provavelmente vai acontecer em outro momento, exatamente por ter sido proibida. E eu acho que os governos precisam aprender a discutir artes e se relacionar com artistas de maneira mais justa e mais equânime. Pura e simplesmente porque se ele não queria que essa performance fosse vista, ela seria vista por 10, 20, 100 pessoas. Agora, 1000 pessoas vão ver essa performance, 2000 pessoas vão ver porque essa performance ganhou força, tá todo mundo curioso por ela. Mas isso não explica que os produtores não podem dar mole também mais, né? Porque vai dar mole pro cara usar um protocolo legítimo, olha, não tá no contrato. Então tem que olhar essas coisas, também acho. Né? Não dar essas, né? Para não dar essas barrigadas, né? Fica a dica pros produtores culturais. Agora 10h46, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Vamos tirar uma casquinha agora do mundo da moda. Vamos lá, Paulinho, o que aconteceu aí durante o desfile da brasileira Aline Selle? É assim que... eu acho que é, Edgar. Ela colocou a coleção dela na Berlin Fashion Week, e aí deu o quê? O Quiprocó? Qual foi? A Aline Selle, ela é radicada na Alemanha, acho que há quase 20 anos. Não é a primeira vez que ela desfila na Semana de Moda de Berlim. Claro que apresenta aí as tendências, né, com os estilistas integrantes. E dessa vez, no desfile dela, ao final, as modelos entraram na passarela carregando cartazes com traduções para o inglês de frases que foram ditas pelo Bolsonaro. Como, por exemplo, o erro da ditadura foi torturar e não matar. Outro exemplo, ela não merece ser estuprada porque é muito feia. E aí também tinha referência àquela história do meninos vestem azul, meninas vestem rosa, dita pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Damares Alves. Então, ao final do desfile, foi isso que aconteceu. Essas modelos entraram se manifestando. Então, foi uma pontuação política que a estilista escolheu fazer no desfile dela. Não é a primeira vez que ela usa os seus desfiles para se manifestar. Em outras ocasiões, ela, por exemplo, em 2013, projetou vídeos na onda dos protestos a respeito do aumento da tarifa de transporte público. No ano seguinte, ela mostrou aí protesto contra a realização da Copa no Mundo do Brasil. Então, faz parte um pouco da tônica dos desfiles dela fazer referência a coisas que estão acontecendo no Brasil. E numa declaração que ela fez para a imprensa, ela disse o seguinte, Edgar: moda não é superficial, moda não é só glamour. Com moda também podemos passar uma mensagem. Moda também é política, moda também é economia. Bom, o que vocês acham disso, pessoal? Sei lá qual o conceito de arte aqui de cada um, né? Vamos lá, o que você acha, Caio? Eu acho que quem fala o que quer, ouve o que não quer, Edgar. E tá livre. Pra dizer... Liberdade de expressão total. Por outro lado, analisando politicamente da perspectiva da base entusiasta do presidente Jair Bolsonaro, como ela bem acusou, a própria estilista acusou a crítica óbvia, né? Que é o seguinte: a moda é associada ao efêmero, ao supérfluo, né? Vai um pouco na contramão do que a gente pensa como política de Estado. Então, de novo... Ou ao cíclico também, né? O cíclico também, bom, bem observado, mas o ponto não tem nada a ver com as políticas públicas e o resgate, por exemplo, de soberania e dos valores a que se propõe o Jair Bolsonaro. Então, para ele, isso daí é um universo completamente apartado, né, da realidade política dele. Ele tá se lixando. E aí, Paulinha? Eu acho que moda é política também. Eu acho que a moda é comportamento, né, acima de tudo. Não é só uma roupinha bonita numa loja de fast fashion. Existe um pensamento ali por trás das coisas, acho válido. Aí tem gente que também pode criticar, pô, mas ela não mora no Brasil, mas você sabe que o Brasil não sai de dentro das pessoas, né, Edgar? Porque a família tá aqui, enfim. Sim. Existe sempre um desejo de voltar pro Brasil, de todo mundo que muda para outro lugar do mundo. Eu acho válido. Agora, se isso vai mudar alguma coisa e tal, se ela sentiu necessidade de falar sobre isso, ela falou, ela tem a oportunidade e falou. Não mentiu, não usou dinheiro público, ninguém vai chiar. Moda é tão política, gente, que tem gente que em 2018 ainda discute se menino usa azul e menina usa rosa.
O deputado federal Kim Kataguiri perdeu uma ação contra o jornalista Altamiro Borges. O Kim foi chamado de fascista, mirim e pirralho fascista. Vini, vamos para os detalhes desse imbróglio aí? Vamos, essas palavras, né, o jornalista Altamiro Borges, que tem o blog do Miro, Edgar, e foi neste blog que ele escreveu esse texto, um artigo intitulado O Cabide de Empregos dos Fedelhos do MBL, no dia 26 de julho de 2017. Então você já imagina o tom desse texto, né? Como que ele descreveu aí as pessoas ligadas ao Movimento Brasil Livre e especificamente também ao Kim Kataguiri, querendo dizer que é um movimento partidário, que a intenção dele sempre foi essa, né, de não ser um grupo só de protesto, de manifestação, mas sim de interesse político, de conseguir o que eles estão conseguindo agora de fato, que é se eleger em cargos, né, para vereador, para deputado, enfim, esse foi o teor aí desse texto, desse artigo do Altamiro Borges. E aí durante o texto ele classifica, né, essas palavras, como você bem falou, fascista, mirim, pirralho fascista, associando isso ao deputado federal Kim Kataguiri do DEM, que entrou então com uma ação de indenização aí contra as palavras do Altamiro Borges, mas acabou perdendo essa ação. A juíza do caso, Edgar, que é a Marcela Dias de Abreu Pinto Coelho, da 2ª Vara do Juizado Especial Civil de São Paulo, entendeu que a ação era tentativa de censura e atentava contra a liberdade de imprensa, entendeu? Então acabou dando causa ganha aí para o Altamiro. Eu tentei falar com o Kim Kataguiri pela manhã, porque na verdade essa notícia foi muito republicada aí pelos blogs de esquerda, né? Principalmente pelos blogs de esquerda. Tentei falar com o Kim, acabei não conseguindo, mas se ele der uma palavrinha que a gente coloca aqui no Morning Show, mas também ele deve recorrer aí ao caso, né, Edgar? Eu acho o seguinte, aqui a discussão jurídica ela é muito rica, né? Se chamar alguém de fascista consiste numa injúria, ou seja, a ofensa à honra pessoal, ou no caso assim, no meio de comunicação, a difamação, né? Você mancha a reputação de alguém chamando-a de fascista, essa decisão foi contrária, em primeira instância. Só que há outras, por exemplo, quando a Carta Capital, né? Aquele meio de publicação que vivia de generosas contribuições do governo petista, chamou o deputado Paulo Martins, um liberal do PSDB, de fascista, foi condenada a pagar R$15 mil em danos morais, né? E isso já uma sentença em segunda instância. O doutor Miguel Najib também foi indenizado pelo diretor do Colégio Bandeirantes, que também o chamou de fascista, e ele está processando o cara criminalmente por injúria, lembrando que injúria é um crime contra a honra. Então, a gente vê que a jurisprudência, nesse caso, se divide. Agora, é muito importante, né, vamos falar rapidinho sobre fascismo como uma ideologia pós-marxista, né? A máxima do fascismo, né, o Edgar Piccoli vai saber, tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato e nulla contro lo Stato. Ou seja, tudo no Estado, nada fora do Estado e nada contra o Estado. Então, o que a gente está falando aqui é da supressão do indivíduo e da divergência política. Isso é um Estado fascista. Ele promove a atomização social, ele promove o empoderamento do Estado. O Kim Kataguiri é, por excelência, um liberal, que inclusive cresceu no cenário político debatendo democraticamente. Quem que não debate com Kim Kataguiri? Por exemplo, a filósofa petista Márcia Tiburi, que foi flagrada num programa de rádio, fugindo ao debate, e a ironia é que ela escreveu um livro chamado Como Conversar com um Fascista. Mas é a cartilha leninista marxista, xingue-os do que você é, acuse do que você faz. E tem uma frase ótima que é atribuída erroneamente a Winston Churchill, mas a frase é boa mesmo assim, que é a seguinte, Edgar: os fascistas do futuro se chamarão de antifascistas. O ex-presidente Temer tá aí, por favor, você tá beleza? Você tá bem da voz aí ou tá com pigarro ainda? Não, que bom que você lembrou de mim, né? Porque eu ando meio esquecido tá por esses dias. Apesar que quando batem a porta aqui de manhã eu fico um pouco preocupado. 11h01, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show.
Vamos seguir com o Morning Show dessa terça-feira. A tradição tá falando alto no Salão do Automóvel de Detroit, que começou nessa segunda-feira. Vamos à cidade americana conversar com o nosso camarada Alex Rufo, aqui da Jovem Pan, que não pode ver um muscle car que já fica todo eriçado, todo excitado. Salve, Rufo! E aí, tudo bem com você? Tudo ótimo, Edgar. Salve, salve, meu caro Edgar Piccoli. É isso mesmo. Assim, a gente viu muita crise por aí, mas aqui a crise já passou e o muscle car e os big trucks estão em alta, meu amigo. Eu quero saber com você, Rufo, também, uma geral aí de como que tá o mercado americano. Como é que você vê, através disso que representa, na verdade, um mercado, que é o salão, talvez o mais importante do mundo, em Detroit, a cidade que mais constrói carro, ou pelo menos mais construiu durante a história, nos Estados Unidos e no mundo. Como é que o mercado reage a essa invasão de carros asiáticos, de carros franceses, enfim? O mercado americano ainda pode ser considerado como o mais importante no setor automobilismo? Conta pra gente. Olha, Edgar, ainda é muito importante. Ele é o segundo mercado mundial com 18 milhões de unidades vendidas globalmente. A China está em primeiro com 30 milhões, aí depois vem Japão, vem Índia, e o nosso mercado ele tem um tamanho de 2,1 milhões e ocupa aí a 8ª posição. Mas o mais interessante aqui é que a crise começou a retomar, o mercado começou a retomar desde 2013. Um pouquinho antes aconteceu aqui no Brasil, aliás, aí no Brasil a gente teve a crise mundial em 2008 e para a gente demorou um pouquinho mais para chegar esse tsunami. Aqui chegou mais cedo, mas também acabou mais cedo. E aí o americano acaba com esse mimimi de eficiência energética, de eletrificação, que foi até a tônica do ano passado, e começa a colocar na rua de novo os seus muscle cars e seus big trucks, esquecendo toda essa história de eletrificação e de eficiência energética, meu amigo. É o combustível fóssil na veia, né? Esse que tá atrás de você, o ouvinte que nos acompanha, tá vendo aí, é um modelo da General Motors, se eu tô vendo bem. É o GMC Sierra, que é o carro ideal para nossa mobilidade urbana de São Paulo, viu, Edgar? Ele tem esteira. A gente fala muito que para andar em São Paulo precisa de um tanque de guerra, né? Dá uma olhada nisso. A frente é reforçada, a lateral, olha a suspensão dele como é bem mais alta, ele tem esteira, ele vai enfrentar qualquer daquelas dificuldades nossas aí, com alagamento, com árvore na rua, enfim, com subida, com ladeira, com lombada, olha só que encrenque isso aí. Isso aqui é um 2.500 da GMC, e esses carros, tanto o da GMC quanto a própria Ram lançou aqui o 3.500 também, ele tem sido a tônica do salão do automóvel, ou seja, de volta os big trucks, de volta aí os muscle cars, a própria Ford lançou aqui o novo Ford Shelby GT500, eles colocaram aqui também em exposição a nova Corvette, colocaram também o FGT40, então parece assim, agora finge que a história não é com eles, essa brincadeira de eficiência energética, eletrificação, autônomos e tal, e eles voltam às raízes, né, usar o DNA da cultura pop americana, colocando o carro literalmente na rua. Tá certo, Rufo. Olha aí, essa é uma Corvette linda aí, espetacular. Olha aí, Alex Rufo falando com a gente diretamente de Detroit, onde acontece o Salão do Automóvel, nessa que é a cidade mais importante pro automobilismo, para a produção de veículos automotores no mundo. Alex, obrigado pela tua participação aqui, um prazer falar com você sempre. Aproveita aí que eu sei que você deve estar que nem pinto no lixo. Eu queria entrar num desses carros aqui e desfilar aí pela rua, meu amigo. Valeu, obrigado, um abraço pra todos aí. Só pra gente não deixar de te perguntar, você tem um favorito aí? Esse que tá atrás aí, esse tipo tanque de guerra, essa picape aí incrível. Tranquilamente, tirei esse GMC aí e também o Ford Ram 3500. Pra mim esses dois eu usaria fácil em São Paulo. Só seria difícil estacionar, né, Edgar? Mas do resto ia bem. Valeu, Rufo. Obrigado pelas suas informações, pelo papo. Um grande abraço pra você. Valeu, pra vocês também. Tá aí, Alex Rufo falando com a gente diretamente de Detroit, nos Estados Unidos. Olinha, como é que tá aí a nossa hashtag polêmica do dia? Está polêmica, aquelas polêmicas, mas também tá muito engraçada, Edgar. Eu separei alguns tweets aqui. Vamos conferir agora, Bruno, qual você escolhe primeiro? Mais? Não, The Will Street. A casca do abacaxi deveria ser menos grossa / espessa. E aí tem uma observação
que é não estou reclamando, Deus. Pra não arranjar treta com Deus. Só uma sugestão. Sabe assim? Mas é só uma ideia, né? Você aproveita o The Will Street, você aproveita a casca, quando você descascar o abacaxi, você obviamente lave a casca antes e jogue numa panela e faça um belo chá de abacaxi. Gente, que belo Gil você foi agora. Isso aí. Que prendado, né? Isso aí. Tem também o A Mais, hashtag polêmica do dia, macarrão com arroz e feijão é horrível. Nossa, isso é realmente... Você também acha? Eu nunca comi, porque muitas marmitas trazem essa combinação. Me dá uma ânsia já. Assim. A gente vai fazer uma votação aqui, porque essa é uma decisão importante. Gente, mas é que era aquele... Você gosta, Fefita? Não, imagina que gosta, mas era tipo restou Dontê, sabe? Quando entendi. sobrou do dia anterior, junta tudo. Macarrão com arroz, macarrão com arroz e feijão. Todo mundo concordou com essa mais ou menos, né, Edgar? Isso. Tá tudo bem. Então continuem aqui, hashtag polêmica do dia. Falado, Paulinha. Seguindo aqui na política, nessa segunda-feira o presidente Jair Bolsonaro foi elogiado por ele, Donald Trump, presidente americano, e criticado por Nicolás Maduro. A reportagem é do nosso colega aqui da Jovem Pan, Afonso Marangoni. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou Jair Bolsonaro nesta segunda-feira em um evento com fazendeiros e agropecuaristas na cidade de Nova Orleans. No discurso, Trump classificou o brasileiro como grande líder. O mandatário norte-americano ainda se mostrou feliz com a comparação que está sendo feita entre os dois. Beef has been shipped to Brazil for the first time since 2003. They're going to have a great new leader. They say he's the Donald Trump of South America. Do you believe that? And he's happy with that. O republicano afirmou: dizem que ele é o Donald Trump da América do Sul, acreditam? Segundo Trump, o presidente Jair Bolsonaro também está contente com a associação. No mesmo dia em que Bolsonaro foi enaltecido por Trump, o venezuelano Nicolás Maduro classificou o brasileiro como Hitler dos tempos modernos. O chavista disse que o presidente brasileiro não tem coragem e decisão própria porque é uma marionete. Aí temos a Brasil en manos de un fascista. Bolsonaro es Hitler en tiempos modernos. Lo es. Lo que no tiene coraje ni decisión propia, porque es un títere, un pelele de grupos, de sectas. Maduro ainda declarou que deixa o tema Bolsonaro para o povo brasileiro, que se encarregará dele. Na semana passada, o venezuelano já havia classificado o presidente brasileiro como um fascista contaminado pela direita venezuelana. O Palácio do Planalto e o Itamaraty não comentaram nem as declarações de Maduro, nem as de Trump. Ô, Caio, bom, desde a posse lá, né, continua, né, o Maduro mandando balas aí, né, jogando coturno, como eu falei no começo do programa, pra cima do Bolsonaro. É um pelele o Bolsonaro, foi isso que ele falou? Peleles que é o que? É marionete? O que é? É boneco, enfim. E aí, Caio, daqui a pouco o Maduro vai se filiar a algum partido de esquerda aqui no Brasil. Será que ele vai se filiar ao PT? Tá fazendo o trabalho sujo, né? Eu já vou comentar a fala dele sobre Hitler, mas assim, é importante pontuar, esse já é o segundo discurso do Maduro, né? No primeiro, ele repetiu por várias vezes a palavra fascismo associada aí ao governo eleito, né? Se a gente fizer um checklist fascista, né? Então, planejamento econômico pelo Estado, né? Uma estrutura sindical pelega, o judiciário e exército concentrados aí na mão do executivo e perseguição política com muita censura, não só a divergência no âmbito político, mas também a imprensa. Esse checklist do fascismo se aplica perfeitamente à Venezuela. Agora, é muito interessante a gente fazer um exercício de como que poderia estar sendo o noticiário brasileiro, e aqui, fazendo jus à minha origem como youtuber, eu faço questão aí de chamar um vídeo muito honrado do canal Hipócritas, que a gente já citou aqui, en passant, mas que fez uma simulação de futuro alternativo que eu queria exibir para o ouvinte da PAN. Vai lá, Bruno. O presidente do Brasil, Fernando Haddad, foi esta semana à posse de Nicolás Maduro com uma grande comitiva, incluindo o ministro da Justiça, Renan Calheiros, o ministro da Educação, Lindbergh Faria, o ministro da Habitação, Guilherme Boulos, o ministro da Cultura, Jean Willis, e a ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário. Haddad também foi acompanhado do ex-presidente Lula, solto por um habeas corpus concedido pelo ministro Marco Aurélio Melo,
horas após a posse. O habeas corpus se fez necessário até que Haddad assine o indulto definitivo para Lula já na próxima semana. O ativista italiano Cesare Battisti acompanhou a delegação como convidado especial da presidência. Em Caracas, Haddad uniu-se aos chefes de Estado de Cuba, Bolívia, El Salvador e Nicarágua, os únicos líderes da América a prestigiarem a cerimônia. Mas quem roubou a cena foi realmente Lula, que em discurso emocionadíssimo enalteceu os avanços sociais da Venezuela e a coragem de Maduro na defesa intransigente da democracia e da soberania nacional. Nada como o ridendo castiga Timores, É né? sensacionalista, né? Parece o... Na verdade, ele usou inclusive nomes aventados para o ministério do Fernando Haddad, né? É que ouvindo assim parece uma distopia pós-apocalíptica petista, mas a gente chegou muito perto disso. Falando agora sobre o discurso do Maduro e a comparação a Hitler, né? Existe uma falácia consagrada já que se chama reductio ad Hitlerum, que é o seguinte, é você diminuir o teu oponente, né, na argumentação com base em comparações com o regime nazi-fascista. Né? Então é exatamente isso que, com o seu vocabulário muito limitado, o ditador Nicolás Maduro tá tentando fazer. A diferença do nazismo é que ele incorpora ainda aquela noção de superioridade de raça e também a prática do genocídio, como foi o caso do Holocausto, que vitimou aí mais de 6 milhões, né, de judeus. Agora, a esquerda tem que se decidir, Edgar. O pessoal que faz resistência aos soldadinhos de papel tem que decidir se estão lutando contra o nazismo ou não, porque é o seguinte, quando você pega aqui o tweet do Zé de Abreu, né, para citar aí um personagem famoso do petismo, olha só o que ele disse: teremos um governo repressor cuja eleição foi decidida numa facada elaborada pelo Mossad, com apoio do Hospital Albert Einstein, comprovada pela vinda do primeiro-ministro israelense. Então é o seguinte, é nazista ou não é nazista? Eles têm que alinhar aí melhor o discurso para mentir direitinho, né? Com a palavra presidente, velho. Anual. Qual presidente? Bolsonaro? Ah, isso aí, eu nem ligo esse cara aí, pô. 11h18, horário de Brasília. Vamos à participação do nosso ouvinte aqui, do nosso espectador pelo WhatsApp. Eles mandaram mensagens aqui acerca dessa notícia aí envolvendo o Aguinaldo Silva, José Maier, o autor das novelas da Globo, né? Que fez aí uma afirmação no Twitter que gerou polêmica, né? E pedindo retorno de José Maier. Boa, Vini. Vamos ver o que os ouvintes estão achando aí. Será que eles são contra ou a favor da volta do Zé Maier? Volta do começo pra gente, Bruno. Aí. Bom dia a todos do programa Morning Show da Jovem Pan. Bom dia. Mando-vos essa mensagem de Portugal. Sou muito fã do vosso programa. Obrigado. E da cultura brasileira no geral. Obrigado. Quanto à situação do José Maier, se até um preso que depois de um tempo de passar na cadeia merece perdão e reinserção social, porque não ator? Todo mundo tem a chance de mudar, todo mundo tem a chance de redimir dos seus erros, e é um ator super talentoso. Pode ser que desta vez faça as coisas diferentes. Ainda estou na cama, aqui em Portugal está muito frio hoje, e hoje é o meu dia de folga. Um abraço para todos, salve. Valeu, aí, nosso Olá, ouvinte. fala Fefito, Caio, Piccoli, Paulinha, todo o pessoal aí do Morning Show, um bom dia. Opa! Olha, no meio do entretenimento sempre foi assim. Sempre houveram muitos escândalos que ficaram debaixo do tapete e até hoje em dia só especulação, porque são pessoas poderosas. Resumindo essa história, deixa o Zé na geladeira, porque aí tem treta, viu? Na verdade, ele deu essa nota porque ele queria mesmo colocar o ator de volta. Então, como ele deu essa nota para ver a repercussão que isso vai dar, né? Porque se ele quisesse colocar o ator, como a poeira já baixou e brasileiro esquece rápido o que acontece, então provavelmente ele estaria de volta numa outra novela, fazendo um papel um pouquinho menos importante e passaria despercebido. Como ele deu essa nota, ele quer ver a aprovação do público. Na verdade, eu acho que ele quer ver a aprovação do público. Bom, aí, o ouvinte participando, mandando aqui a opinião. Legal as opiniões. Legal. Legais as opiniões. Eu gostei do look de chapéu ali. Gostei do pessoal de Portugal, Rádios de Portugal. Cara de Podem Portugal, outro do Isso México, aí, né? É incrível. Muito bom. Espirrar saúde, então. Vamos lá, reta final do programa. Vamos falar de amor agora, vai. Vamos dar uma suavizada. Vamos terminar, né, de uma maneira mais gostosa este programinha de rádio. O da Pena, vou convocar Fala, você. velho. Fazia tempo que você não, né, dava o ar da graça pra comentar outra coisa que não fosse só elogiar a Paulinha.
Agora, O que você manda aí? eu quero que você fale aí, né, sobre o casamento do teu amigo, o Alok. Como é que foi o O casório? Alok casou, velho? É, casou. É que sou eu que vou E comentar. deu tudo certo, Fefito? Deu. Não aconteceu Isso nenhuma não foi da pera nem Não rascada. aconteceu nenhuma tragédia, Vocês a não foram noiva não juntos? tropeçou. Não, que mas olha, aconteceu? eu vi imagens aéreas e eu sei porque o Edgar tá perguntando isso. As imagens aéreas do casamento devem ter sido feitas pelo comandante Abilton. Ah lá. Evidente. Porque estavam bem feitas, né? Perfeitas. E aí, Fefito? Gente, o Casório Alok no Cristo Redentor. casou hoje 7 horas da madrugada. Gente, imagina você ser convidado para um casamento, 3 da manhã você tem que começar a se arrumar, vai no salão de beleza, no caso das meninas, assim, fazer cabelo, fazer unha, coisa A toda. agenda do pesadelo. Cristo é atribulada. É barato casar no Cristo Redentor. São R$ 2.300, você reserva com antecedência pra poder casar. Mas o Alok, gente, se casou hoje muito cedinho, porque a ideia era casar com o sol nascendo. Veja aí o vídeo, Olha postado que pelo lindo, hein? Google, você que está acompanhando pela internet, que bonito. O vídeo, pra você que tá ouvindo no rádio, mostra o Alok e a Romana saindo do casamento, já sendo aplaudidos, com o sol nascendo ali, uma bela bola amarela, ela com a rosa na mão, chique, todo mundo de branco. Eles estão juntos desde 2014, chegaram a ter uma breve separação em 2017, depois engravidaram no ano passado, infelizmente perderam o bebê, mas agora o relacionamento parece mais firme do que nunca e eles resolveram oficializar. A Romana virou influencer, digital influencer, assim como ele, mas o Alok é o 13º DJ mais famoso do mundo, segundo essas listas. O Alok É um bom pra homem caramba. lindo também. O Alok, inclusive, é um homem muito esperto, além de ser boy magia, né, Paulinha? Porque ele ouviu o Morning Show essa semana, correu pra trabalhar. Olha aí. E o que é que ele foi fazer? Remix da música da Jennifer. Aquela que a gente conheceu no Tinder, entendeu? Ela. Cadê? Vai bombar aqui na PAN essa música, vai hein? lançar hoje, se eu não me engano, inclusive. A cerimônia foi feita pelo padre Omar. Foi íntima mesmo, pra 40 pessoas somente ali. Não tem um monte de famosos, não tem um monte de arroz de festa. Muito provavelmente deve rolar uma festinha depois. Não é essa hora da manhã, mas eu achei corajoso, hein? Casar às 7 da manhã. Fala aí, 3 arroz de festa, Fefito. Vai, do cenário Sempre brasileiro. estão lá. Do cenário brasileiro. Quem sempre tá. David Brasil. Depende, é no Rio? Se é no Rio, David Brasil tá em festa. Sim. Olha, gente do céu, que enrascada que você me coloca. É brincadeira. Mas né? depende, Não é arroz de precisa falar festa se você com não cachê ou sem cachê? Com cachê é Bruna Marquezine e arroz de Não, festa. arroz de porque vai festa ganhar que é grana. arroz de festa mesmo, vai sem cachê. Desculpa. Arroz Ele de pede pra ir. Pede pra ir. Pede pra ir. Tá bom, Fefito, Não não consigo precisa. pensar. Nicole Balls talvez seja um arroz de festa. já vi muito em evento. Olha o Fefito se tô aqui complicando. pensando, eu não posso me comprometer muito, gente, senão é nome muito famoso. Que Ah, beleza, foi bonito. Paulinha, você gostou do vestido da noiva? Eu gostei, eu gosto de Você tudo. nem O amor reparou. vale. Esse negócio, a noiva tem que ir como ela quiser. Tem noiva que gosta de mais, né, fechado, uma coisa perto da santidade, não sei. Tem umas noivas que curtem assim, outras gostam de estar linda. Coisa mais Enfim, pudica, vai né? do jeito que você quiser, seja feliz. Olha esse daí. Casamento Monte de renda e é uma transparência. coisa assim, né? O Edgar pode dar mais conselhos sobre Eu casamento, que ele casei tem na mais. igreja. Não, mas e daí? Eu não tô falando de união, de longevidade, Relacionamento. falando Ainda de dá amor, tempo. entendeu? De família. Ah, sim, pode perguntar. Ainda Eu dá sou tempo. Dá um perfeito. conselho pro Alok, Aham. um conselho. Pergunta Um pra conselho pra esse Alok. casamento durar. Ouça mais e fale menos. O cara queria Edgar, que eu fosse. ainda dá tempo de você casar na igreja, mas se for fazer isso, não faz às 7 da manhã, não. É evidente. Deixa a gente dormir um pouco mais. O Edgar queria que eu acordasse às 5 da batida. Ué, pra ir no ué, dá casamento pena. do Alok, velho. Ué, dá O pena. casamento que começa às 7 da manhã termina às 6 da tarde. Você podia depois ir direto pro programa. É rave evidente. que chama. Pegar o seu helicóptero. Agora eu senti falta do padre Antônio Maria, que não era ele que fazia o casamento dos famosos. Você sabe quem revelou o casamento? O Bom Dia, Rio de Janeiro, o Globocop. Foi quem foi mostrar. Olha, tá rolando um casamento. Nossa, é do Alok. Bom, olha aí, com essa notícia romântica de casamento, do enlace do DJ Alok com sua mulher Romana. Romana Novaes. A- Eu acredito no amor e no casamento. A gente fecha o Morning Show eu já falo a segunda, dessa terça-feira. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência, viu? Cuidem-se. Amanhã tem mais, a partir das 10. Tchau. Morning Show.
Você ouviu Jovem Pan Morning Show.